Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao Direito e Geopolítica Explicado. Aqui é onde a gente descomplica o direito para todo mundo. Já parou para pensar o que realmente limita o poder de um agente público? O que impede que ele faça o que der na telha? Bom, a resposta passa por duas palavras fundamentais que vamos explorar hoje: competência e finalidade. Se a ideia é entender de uma vez por todas como o poder público é controlado, o lugar é aqui. E sim, para deixar bem claro, este aqui é o nosso segundo encontro sobre atos administrativos. Dando continuidade ao conteúdo do último vídeo, a gente vai aprofundar a conversa, mergulhando em dois dos pilares mais importantes desse tema, que é, assim, essencial no direito administrativo. No vídeo anterior, nós vimos o que exatamente é um ato administrativo e, mais importante, como diferenciar ele de outros atos da administração. Nós também apresentamos os 5 elementos que são a base de um ato válido, usando aquele nosso macete famoso, COFI, forma e o. Lembra? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Pois bem, hoje o foco total é nos dois primeiros, o CO e o FI. Então, o nosso roteiro de hoje está bem recheado. A gente começa pela competência, claro. Depois vamos entender a dinâmica entre delegação e avocação. Na sequência, vamos ver como é possível consertar um ato com defeito, um processo chamado convalidação, e diferenciar o que tem conserto do que não tem. E para fechar com chave de ouro, a gente analisa o elemento da finalidade. Preparados? Vamos lá! Bom, começando pelo começo, né? O primeiro elemento, a competência. Afinal, o que define os limites do poder de um agente público? É exatamente aqui que tudo se inicia. A competência é a base, é a autorização legal para que um agente possa agir. Agora, uma forma bem legal de entender a competência é imaginar um círculo. A lei desenha esse círculo de poder em volta do agente público e ele só pode agir ali dentro. Se ele der um passo para fora desse círculo, o ato dele já corre um sério risco de ser inválido. Basicamente, a competência é o perímetro legal da sua atuação. Simples assim. E essa competência, ela vem com uma blindagem, com 3 regras de ouro. Primeiro, ela é irrenunciável. O agente não pode simplesmente chegar e dizer, não quero mais essa responsabilidade. Segundo, é improrrogável. Não é porque ninguém falou nada que a competência dele aumenta, sabe? E terceiro, é imprescritível, ou seja, não tem prazo de validade, não se perde por não usar. Mas atenção aqui. A primeira regra, a da irrenunciabilidade, tem exceções previstas na própria lei. E são justamente essas exceções que nos levam para a delegação e para a avocação. São 2 mecanismos que a Lei 9.784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, criou para dar um pouco mais de jogo de cintura para a gestão pública, permitindo que a competência seja transferida ou então puxada de volta em algumas situações bem específicas. Tá, mas qual é a grande diferença entre os dois? Pensa comigo. Delegar é tipo emprestar uma parte do seu poder. E o mais interessante é que você pode delegar até para alguém que não é seu subordinado direto. Agora, avocar é o contrário, é puxar para si uma tarefa que era de um subordinado. É por isso que a avocação é bem mais restrita, sabe? Ela é sempre temporária, excepcional e precisa de uma justificativa muito, mas muito boa. Só que não é tudo que pode ser emprestado não, viu? A lei é clara e proíbe delegar 3 tipos de atos. E para a gente não esquecer, tem um mnemônico ótimo: cenoura. O CE é de competência exclusiva. O NO, de atos de caráter normativo, tipo criar regras e portarias. E o RA é de decisão de recursos administrativos. Então, guarda bem, a cenoura não se delega. É intocável. E olha só que consequência prática isso traz. Se um ato foi feito por uma autoridade que recebeu uma delegação e alguém se sente prejudicado, contra quem essa pessoa entra com um mandado de segurança, por exemplo? A súmula 510 do STF mata a charada. A ação é contra a autoridade que recebeu a delegação, a autoridade delegada. Afinal, foi ela quem efetivamente praticou o ato. Ok, vamos avançar. E se um ato administrativo já nasce com um defeito, com um vício, ele precisa ser jogado fora, ser anulado sempre? A resposta é nem sempre. Existe uma ferramenta chamada convalidação, que é basicamente o conserto de um ato administrativo que nasceu com algum problema. Mas muito cuidado aqui. Para esse conserto ser válido, tem que passar por 3 filtros. E não adianta passar por 1 ou 2. Tem que passar pelos 3, sem exceção.
Primeiro, o defeito tem que ser sanável, ou seja, corrigível. Segundo, o conserto não pode prejudicar o interesse público. E terceiro, não pode lesar o direito de ninguém. Faltou um desses requisitos? Já era. Não tem convalidação. E esse conserto pode ser feito de 3 maneiras diferentes. A ratificação é quando se corrige um erro de competência ou de forma. A reforma é quase uma cirurgia. A gente tira a parte doente, inválida do ato e salva o que está válido. Já a conversão é tipo uma reciclagem. Você tira a parte inválida e coloca uma outra, válida, no lugar, aproveitando o ato. E isso tudo nos leva a uma pergunta que vale ouro. Afinal, quais defeitos são sanáveis, que dá para consertar, e quais são insanáveis, ou seja, fatais para o ato administrativo? A regra geral é que vícios de competência e de forma podem ser corrigidos. Mas calma, tem condições. Um erro de competência só é sanável se aquela competência não for exclusiva daquele órgão. Um erro de forma só se aquela formalidade não for essencial para o ato. Agora, o vício de finalidade, como a gente vai ver, esse é sempre insanável. Não tem conserto, não tem choro. E aqui a gente chega em 2 conceitos que vivem causando confusão, mas que agora vai ficar tudo claro. Abuso de poder é o gênero, que se divide em 2 espécies. O excesso de poder é um vício de competência. É quando o agente faz algo que ele não podia fazer. Ele vai além do seu círculo de poder. Já o desvio de poder, ou desvio de finalidade, é um vício na finalidade. Aqui, o agente até tinha competência, mas usou para um objetivo diferente do interesse público. O primeiro, na maioria das vezes, pode ser corrigido. O segundo, nunca. Vamos ver um exemplo prático de excesso de poder para fixar a ideia. Nesse caso aqui, um auxiliar de necrópsia realizou e assinou um exame pericial, algo que, por lei, não fazia parte das suas funções. A palavra mágica aqui é atribuições. Quando uma questão de concurso fala em atribuições, pode apostar que a chance de ser um vício no elemento competência é gigante. O agente agiu fora do seu quadrado. Bom, agora que a gente entendeu bem a competência e seus problemas, como o excesso de poder, vamos para o seu primo, o desvio de poder, que está diretamente ligado ao nosso segundo elemento do dia, a finalidade. Todo e qualquer ato administrativo tem uma finalidade genérica, que é sempre o interesse público. Mas cada ato também tem a sua finalidade específica. Por exemplo, quando o governo desapropria um terreno para construir uma escola, a finalidade específica é construir a escola. O desvio de finalidade acontece quando o agente usa esse poder, por exemplo, para desapropriar terreno de um inimigo político, disfarçando com um motivo público. Ele usou o poder para um fim pessoal. Ufa, é bastante informação, eu sei. Mas é agora que a gente junta todas as peças do quebra-cabeça. Vamos fazer um resumo com aqueles pontos que não podem ser esquecidos de jeito nenhum, seja para uma prova ou para entender o assunto de verdade. Então, vamos lá, para fechar. As 3 características da competência, a diferença crucial entre delegação e avocação, o que não pode ser delegado de jeito nenhum, a regra da cenoura, o fato de que desvio de finalidade é um vício fatal, insanável, e, por fim, a súmula 510, que diz quem responde na justiça em caso de ato delegado. Esses são os pontos centrais de tudo que a gente viu hoje. E aí, com a competência e a finalidade bem entendidas, o caminho agora fica bem mais fácil para a gente explorar os 3 elementos que faltam: a forma, o motivo e o objeto. E essa vai ser a nossa missão no próximo encontro desta nossa série. E assim a gente termina essa análise detalhada de hoje. Eu agradeço demais a companhia e a atenção de todo mundo. Se esse conteúdo ajudou a clarear as ideias, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de compartilhar com quem também está nessa batalha dos estudos. Um grande abraço e até a próxima!